estudarmos um pouquinho mais, ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e o principal é que a gente consiga colocar em prática esses ensinamentos. Por isso agora é a hora de nos desligarmos do mundo exterior, pensar na nossa vida, refletir sobre nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas maneira de agir na vida, porque precisamos corrigir. E vamos iniciando com a leitura do Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e lição ditada pelo Emmanuel, a lição de número 75, que é um tema bem interessante, bem ligado ao estudo de hoje, que é a esperança. Foi tirado uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos com lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre, pelos ensinamentos que já começamos a receber, de incentivo, de motivação, e que será complementado pelo que a nossa querida irmã Michele vai nos transmitir sobre a fé inabalável, a fé religiosa, é a confiança que nós temos em Ti, Mestre. Nós pedimos para que ela tenha muita intuição, o bom acompanhamento que todos nós temos aqui dos bons espíritos nos nossos estudos, mas principalmente que nós reflitamos sobre nós mesmos, que nós consigamos reformar pelo menos um tiquinho do nosso ser, com os ensinamentos que nos são passados hoje pela equipe do Mestre. Muita luz, muita paz nessa reunião de hoje e muito proveito ao sairmos daqui no nosso dia a dia. Que assim seja. Convidamos a nossa querida amiga Michele, que vai nos falar: a fé transporta as montanhas, a fé religiosa, condição da fé inabalável.
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui hoje, para que possamos dar continuidade a esse estudo que nós fazemos todas as sextas-feiras do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Cláudio já falou, nós estamos no capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas. E hoje nós vamos comentar a respeito de um texto que foi escrito por Allan Kardec, que tem como título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, nós vamos primeiro tentar entender o que significa esse termo fé religiosa. Fé religiosa é um termo formado por duas palavras, fé e religião. Fé é derivado do latim fides, que significa fidelidade ou confiança. Portanto, todas as vezes que nós encontrarmos essa palavrinha num dos textos bíblicos, como, por exemplo, num dos evangelhos de Jesus ou numa das cartas de Paulo, nós devemos nos lembrar que nessa época, quando os textos foram escritos, o significado da palavra fé era esse, de fidelidade ou confiança. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos perceber que com o passar do tempo, com o passar dos séculos, esse entendimento a respeito do significado da palavra fé foi se modificando pouco a pouco. E hoje, quando nós falamos em fé, na maior parte das vezes, a maioria das pessoas entende fé com o significado de crença, de acreditar. E acreditar não é a mesma coisa que confiar, porque o acreditar, muitas vezes, carrega uma dúvida, uma incerteza. Por exemplo, quando eu digo que eu acredito que vai chover, não é uma certeza que vai chover, é uma probabilidade, uma suposição. Então, quando nós temos esse entendimento de acreditar, e a nossa fé é uma fé que acredita, muitas vezes nós estamos pautando os nossos comportamentos religiosos em cima de uma probabilidade ou de uma suposição. Por outro lado, confiar, quando a gente confia em alguma coisa, nós temos convicção naquilo. Nós estamos certos de que aquilo vai acontecer da forma como nós esperamos. Então, confiar, nós estamos mais próximos da certeza. Uma fé que confia é mais forte, é mais robusta do que uma fé que acredita. E religião? Religião também vem do latim religare. E significa religar, unir, atar, conectar. Então, religião, no seu sentido original da palavra, no sentido primitivo, faz referência da nossa ligação com o sagrado. É a ligação da criatura com o Criador. É o nosso relacionamento com Deus. Mas, da mesma forma como acontece com a palavra fé, hoje, quando falamos em religião, muitas vezes nós não temos esse entendimento de que religião é a nossa ligação com Deus, é algo íntimo, individual, interior. Cada um tem uma forma de sentir a sua relação com Deus. Hoje, quando nós falamos em religião, na maioria das vezes relacionamos com as doutrinas religiosas. Falamos em religião e pensamos no espiritismo, no catolicismo, na umbanda e assim por diante. E o que são essas doutrinas religiosas? As doutrinas religiosas são um conjunto de normas, de regras, comportamentos, condutas estabelecidos em cima de ditas verdades espirituais. E essas verdades espirituais, cada religião considera estar na posse delas. Em cima delas se estabelecem regras, condutas, práticas, rituais. Percebam, então, que no entendimento mais difundido hoje, religião é algo muito ligado aos nossos comportamentos religiosos. É algo exterior e de orientação coletiva, muito diferente do sentido original, que é algo íntimo e individual, e mais relacionado com os nossos sentimentos. Bom, vamos juntar agora para a gente ver o que vai dar a fé religiosa. Se nós considerarmos os conceitos primitivos, fé religiosa nada mais é do que a confiança que nós temos na nossa relação com Deus. E se nós considerarmos os conceitos modernos?
nós vamos ver que fé religiosa é a crença ou o acreditar nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Ou seja, é o acreditar no que as doutrinas nos ensinam. Por exemplo, se nós aqui dissermos que acreditamos no que o Espiritismo ensina e tivermos comportamentos, condutas espíritas, como, por exemplo, praticamos o evangelho no lar, tomamos o passe, podemos dizer que temos uma fé espírita. Se nós dissermos que acreditamos no que o catolicismo ensina, tivermos práticas religiosas católicas, podemos dizer que temos uma fé católica. Percebam novamente que, no entendimento moderno, fé religiosa é algo ligado aos nossos comportamentos, é algo exterior e de orientação coletiva. Enquanto que, no sentido primitivo, fé religiosa é algo íntimo, relacionado aos nossos sentimentos e individual, certo? Aqui, por exemplo, nós podemos ter várias pessoas que professem uma fé espírita, mas cada um de nós tem uma forma particular e única de se relacionar, de sentir sua relação com Deus, certo? Então, agora, nós vamos entrar no texto de Allan Kardec, propriamente dito. Kardec, partindo desse conceito moderno, de que fé religiosa é o acreditar no que as doutrinas religiosas nos ensinam, vai dizer que existem dois tipos de fé religiosa, a fé raciocinada e a fé cega. Como que seria isso? Kardec diz que na fé cega, nós acreditamos naquilo que nos é ensinado sem examinar. Nós aceitamos os ensinamentos como verdadeiros e pautamos os nossos comportamentos, as nossas condutas em cima desses ensinamentos, sem procurar entender ou compreender se de fato são verdades. Simplesmente obedecemos, adotamos as condutas religiosas, muitas vezes que nos são colocadas de forma impositiva, de forma inquestionável. E adotamos aquela conduta. E na fé raciocinada? Na fé raciocinada, antes de nós aceitarmos os ensinamentos, nós buscamos compreender, buscamos verificar se aquilo é verdadeiro mesmo. Procuramos saber se os fatos, se os ensinamentos se apoiam nos fatos, na lógica, se a ciência não contradiz aquilo que está sendo ensinado. E somente depois que esses ensinamentos passam pelo crivo do nosso raciocínio, é que nós aceitamos como verdades e somente aí adotamos as condutas religiosas, certo? Então aqui, gente, é muito importante que ficar bem entendido o seguinte, que o que define se a nossa fé é uma fé cega ou uma fé raciocinada, não é a doutrina religiosa que nós adotamos, e sim a maneira como nós recebemos os ensinamentos. Se nós temos por hábito refletir, buscar compreender, estamos exercitando uma fé raciocinada. Se nós não temos esse hábito, simplesmente adotamos as práticas religiosas, estamos na fé cega. E por que isso é tão importante? Porque nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que professa a fé raciocinada. O Espiritismo diz que somente a fé raciocinada é uma fé verdadeira. Mas não é porque nós somos espíritas que a nossa fé é raciocinada. Não necessariamente. Se nós não estivermos fazendo esse exercício de buscar compreender aquilo que a doutrina ensina, nós podemos estar na fé cega ainda, certo? Então, para ficar bem entendido, é mais ou menos assim. Na fé cega, nós não vemos, não ouvimos e não falamos. Simplesmente obedecemos aquilo que nos é ensinado. Estamos na fase dos automatismos. Não existe um exercício pleno do livre-arbítrio. Geralmente, seguimos um padrão de comportamento, geralmente o padrão da maioria. E na fé raciocinada? Na fé raciocinada, nós buscamos observar com cuidado, ouvimos com atenção, buscamos refletir, se temos dúvida, argumentamos, e somente depois desse exercício de raciocínio
que nós adotamos aquilo como verdadeiro e assumimos as práticas religiosas. Percebam que na fé raciocinada existe um exercício pleno do livre-arbítrio. Nós é que decidimos, nós somos os juízes, se aquilo é verdadeiro ou falso. Nós assumimos a condução da nossa vida, não seguimos padrões de comportamentos. As nossas escolhas são baseadas na nossa própria inteligência, não é baseado na inteligência de ninguém. Nós é que decidimos, de acordo com esse exercício de raciocínio, certo? Mas, gente, vendo essas imagens, parece até uma propaganda da fé raciocinada, não parece? A fé raciocinada é muito mais interessante, vocês não acham? Mas, se a fé raciocinada é tão mais interessante assim, por que será que existem tantas pessoas ainda na fé cega? Por que será que nós demoramos tanto tempo para sair da fé cega? Se é que nós já saímos. Será que todos nós aqui hoje já exercitamos uma fé raciocinada de forma plena? Kardec vai dizer que existem causas, razões que nos prendem na fé cega, motivos que nos dificultam esse exercício da fé raciocinada. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são as principais causas que nos retêm na fé cega? A primeira causa que Kardec coloca é a negligência. Negligência é o mesmo que omissão. É um estado de inatividade, uma falta de vontade. Seria uma inércia psíquica, uma preguiça mental. Mas será que nós somos preguiçosos? Ou será que nós estamos sempre dispostos a estudar, a refletir, a buscar compreender? Muitas vezes nós somos muito preguiçosos e muito acomodados. Não gostamos de nos esforçar. Gostamos de pegar as informações prontas. Gostamos de algo que dê um excelente resultado, se possível, sem nenhum esforço, não é assim? E aí, o que nós fazemos? Muitas vezes, nós elegemos pessoas de confiança, como, por exemplo, um padre, um pastor, um palestrante espírita famoso, um médium. E aí, tudo que essas pessoas de confiança dizem, nós aceitamos como verdades e pautamos as nossas condutas em cima disso, sem buscar refletir. Por que nós fazemos isso? Porque é mais fácil, é muito mais fácil aceitar sem examinar, né? Pensar, raciocinar, isso dá trabalho, né, gente? Isso cansa. Mas acontece que todas as vezes que nós fazemos dessa forma, nós não estamos edificando uma fé verdadeira, que é a fé raciocinada que nasce no nosso íntimo. Nós estamos ainda na fé cega. A segunda causa que Kardec vai dizer é o medo de mudar os nossos hábitos. Percebam que aqui nós temos alguns hábitos que nós sabemos que podem não ser bons. São, no mínimo, duvidosos. Mas são hábitos que nós gostamos, são hábitos que nos satisfazem. E aí, o que nós fazemos? Nós não queremos compreender muito sobre as leis divinas, porque se a gente buscar compreender muito, lá no fundo, intimamente, nós sabemos que às vezes nós vamos ter que abrir mão desses hábitos. E nós não queremos abrir mão. Então, o que nós fazemos? Nós tapamos os olhos, tapamos os ouvidos de forma proposital e permanecemos cegos e surdos, guiados pelos nossos próprios interesses. Nesse caso, a nossa fé também vai ficar muito comprometida, porque esse comportamento de tapar os olhos e os ouvidos nos afasta de Deus. E a terceira causa que Kardec diz que é de longe, a principal é o orgulho. Por que o orgulho, gente? Como que é o orgulhoso? O orgulhoso é aquela pessoa que está sempre certa. Não existe ninguém mais inteligente ou mais sabido que ele. Tudo que ele fala é verdade. Tudo que é dito diferente do que ele fala é errado. Então, gente, como que uma pessoa dessa, que está sempre certa,
que não reconhece a inteligência maior de Deus vai se relacionar com Deus. Não é possível, não tem jeito. Não tem jeito simplesmente porque o orgulhoso não reconhece a superioridade de Deus. Mas por que será que nós temos tanta dificuldade de reconhecer a superioridade de Deus? Por que será que nós temos essa dificuldade de reconhecer uma inteligência maior? Kardec vai dizer que é pelo seguinte: quando nós reconhecemos que existe uma inteligência maior, nós somos obrigados a nos curvar diante dela. Nós somos obrigados a reconhecer que muitas vezes podemos estar errados, podemos estar enganados. E isso para nós não é tão simples, é mais ou menos assim. Tudo aquilo nas nossas vidas que nós achamos que não está certo, que nós não merecemos, que tinha que ser diferente, pode ser que está tudo certo. Nós merecemos sim. E vem para o nosso bem, vem para o nosso crescimento espiritual. Mas nós gostamos de aceitar isso? É fácil para nós? Não é fácil. E aí o que nós fazemos? Nós rompemos com Deus. Nós preferimos negar, às vezes, a existência de Deus para continuar nos sentindo donos, senhores da situação. E aí, dessa forma, nós anulamos qualquer possibilidade de edificação de uma fé verdadeira. Certo? Então, gente, em síntese, os 3 principais obstáculos para a edificação de uma fé verdadeira, que é aquela fé que nasce no nosso íntimo, que é a fé raciocinada e que, de fato, nos sustenta nos momentos difíceis, são 3. A negligência ou a preguiça, o medo de mudar os nossos maus hábitos, ou a resistência de mudar esses maus hábitos, e o orgulho, que nada mais é do que a ilusão de nós acharmos que somos muito maiores do que de fato somos. Bom, gente, essas foram as causas. Agora nós vamos ver as consequências. Kardec deixa no texto para nós também aonde que nós vamos chegar se nós permanecermos na fé cega. Kardec diz que na fé cega, como a gente aceita o que é ensinado sem exame, sem exercício nenhum de raciocínio, nós podemos aceitar tanto o falso como o verdadeiro. E quando nós aceitamos algo falso e pautamos os nossos comportamentos, as nossas condutas em cima de algo falso, nós teremos alguns problemas. O que é que vai acontecer? Nós seremos frustrados a todo momento. A cada passo do nosso caminho, nós seremos confrontados contra os fatos, contra a lógica, contra a razão, contra a ciência. Por quê? Porque, gente, não é porque nós não queremos conhecer a verdade, não queremos compreender as leis divinas, que a verdade vai mudar. A verdade e as leis divinas são imutáveis e permanecerão constantes, independente do nosso comportamento. Se nós optamos por pautar os nossos hábitos em cima de algo falso, invariavelmente nós seremos frustrados e confrontados. E aí, diante dessas frustrações, nós teremos 2 caminhos. Nós podemos reconhecer que estamos errados e mudar de rota, ou podemos fazer o caminho do orgulhoso, que não aceita que está errado. Se nós não aceitamos que estamos errados, e continuamos com aquele comportamento, apesar de todas as evidências nos mostrarem que estamos em erro, o que é que vai acontecer? Continuamos insistindo que estamos certos e negando cada vez mais o óbvio. Pouco a pouco, nos tornaremos um fanático. Kardec diz que a fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. E o que é o fanatismo? O fanatismo é quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da razão, colocar a nossa vontade acima do respeito ao próximo, acima de qualquer questionamento ou de qualquer comprovação. E, se contrariados, ficamos violentos. O fanático é aquele que quer impor a sua vontade de qualquer maneira, ainda que pela força. Nós temos vários exemplos de fanatismo religioso, né? Temos as guerras religiosas, as cruzadas, a Inquisição do passado e por aí vai.
Mas tem ainda mais uma consequência que talvez seja a pior. A fé cega, quando embasada sobre algo falso, autodestrói-se cedo ou tarde. E por que isso é tão ruim, gente? É pelo seguinte: quando é que nós precisamos mesmo da nossa fé? Quando é que nós testemunhamos ou provamos a nossa fé? É quando vai tudo muito bem? Ou é quando vai tudo muito mal? Geralmente são nos piores momentos. São nos momentos de grandes dificuldades, de intenso sofrimento, de aflições, que nós precisamos da nossa fé, que nós recorremos à nossa fé. E por que é assim? Porque são nesses momentos de grandes dificuldades que nós percebemos o quanto nós somos pequenos, frágeis, vulneráveis, o quanto nós não somos donos de nenhuma situação, não temos controle sobre nada. E aí, nesse momento, nós precisamos de uma inteligência maior, porque a nossa inteligência não é mais capaz de resolver o problema que nos aflige. Então, nesses momentos, nós lembramos de Deus e recorremos ao nosso relacionamento com Deus. Mas, se a minha fé não é verdadeira, se eu não construí um relacionamento com Deus, se de fato eu nunca procurei me relacionar com Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir sozinhos, desesperados, desamparados, perdidos, porque não temos onde nos sustentar, não teremos onde nos sustentar. A nossa fé, muitas vezes, é uma fé cega, é uma fé de aparência, é uma fé de exterioridades, que nada tem com o coração. Mas, como tudo é providencial, também são nesses momentos de grandes dificuldades que vai nascer uma fé verdadeira, muitas vezes. Porque nesses momentos nós somos levados a refletir, a raciocinar. Nesses momentos nós procuramos pensar: por que eu estou passando por isso? Por que essa situação tão difícil na minha vida agora? E a partir desse movimento de reflexão, vão surgindo reflexões mais profundas. A gente começa a pensar de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito da vida. E juntamente com esse exercício de raciocínio, a abertura do coração de forma honesta, sincera, esse reconhecimento da superioridade de Deus, essas duas coisas juntas, vai nascer uma fé verdadeira, certo? Então percebam, gente, que fé tem tamanho. E nós, cada um de nós, precisa construir a sua própria fé, tijolo a tijolo. A fé é uma construção íntima, individual e que requer muito esforço. E o primeiro passo para que essa edificação aconteça é essa abertura sincera do coração. É esse reconhecimento genuíno da superioridade de Deus. E depois? Depois, gente, nós precisamos conhecer Deus, conhecer os atributos de Deus, quais são as leis divinas. Por que nós precisamos conhecer? Pensemos num relacionamento comum entre duas pessoas. É possível estabelecer uma relação com uma pessoa, uma relação de intimidade, de confiança, sem conhecer a outra pessoa? Sem saber como a outra pessoa age ou se comporta? Não é possível. Então, se nós quisermos, da mesma maneira, construir uma relação com Deus, nós precisamos conhecer quais são as características de Deus, quais são as leis divinas, para que nós possamos entender o que nós podemos esperar da nossa relação com Deus. E à medida que nós formos compreendendo a bondade, o amor, a justiça de Deus, na mesma medida, nós vamos, pouco a pouco, sentindo cada vez mais, intimamente, a presença de Deus nas nossas vidas. Certo? Então, gente, depois de tudo isso que foi dito, nós vamos chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão é que preconizar a fé cega é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Ou seja, todas as vezes que nós queremos impor uma ideia, um ensinamento, uma verdade, nós estamos confessando a nossa ignorância.
Fica a dica para nós, todas as vezes que nós não conseguirmos explicar para o outro por que acreditamos naquela verdade espiritual, ou por que agimos de determinada maneira, porque temos determinado comportamento. Sempre que nós não conseguirmos explicar, é porque esses conhecimentos não estão bem interiorizados, bem articulados em nós. Ainda temos resquícios da fé cega, ainda não estamos exercitando uma fé raciocinada de forma plena. A segunda conclusão, gente, é que a fé não se prescreve e não se impõe. Não é possível eu pegar a minha fé e enfiar no meu filho, porque a fé não é uma construção de fora para dentro, é uma construção de dentro para fora. Cada um é responsável pela construção da própria fé e depende do esforço e da vontade da pessoa. Também não é possível se prescrever uma receita. Não tem como a gente passar uma receita do que se deve fazer para que a sua fé fique enorme. Não é possível porque a fé é um sentimento de confiança íntimo. Sentimento é uma relação com o Pai. Cada um tem uma maneira particular de desenvolver. Trata-se de um relacionamento. Não existem dois relacionamentos iguais. Cada relacionamento é único e desenvolvido de uma forma particular. E a terceira conclusão é que, para a edificação de uma fé verdadeira, é necessária uma base. Sem essa base, não é possível. E essa base é a inteligência perfeita do que se deve crer. Kardec vai dizer que, para crer, não basta ver, é preciso compreender. É aquilo que nós dissemos. Não é possível estabelecer uma relação verdadeira se nós não conhecemos com quem estamos nos relacionando. É preciso conhecer os atributos de Deus e buscar compreender as leis divinas que regem o universo. E essa compreensão só é possível mediante esse exercício íntimo de reflexão e de raciocínio. Certo? Então, gente, voltando aqui ao slide inicial, para a gente fechar o entendimento, o que nós vamos perceber? Que essa fé religiosa, no sentido primitivo, que é a confiança na nossa relação em Deus, é a fé verdadeira, é a fé que nasce no nosso íntimo, é a fé que nos sustenta, de fato, nos momentos difíceis, e que só é possível com o exercício da razão. E essa fé dos dias atuais, que é o acreditar no que as religiões ensinam, essa fé moderna, gente, é uma exterioridade, é algo de orientação coletiva. Ela nos ajuda a edificar uma fé verdadeira, desde que nós estejamos exercitando esse raciocínio e desde que nós estejamos compreendendo, tendo consciência dos nossos comportamentos religiosos. Se aquilo que nós praticamos está em coerência com aquilo que nós já compreendemos e com aquilo que nós sentimos, essa fé também é verdadeira. Mas, se for uma fé só de exterioridades, de comportamentos em que não se compreende o que está sendo feito e que nada tem com os sentimentos, que não existe coerência entre o que eu faço e o que eu sinto, nós devemos tomar cuidado, porque podemos estar iludidos, acomodados e norteados pelos nossos próprios interesses. Certo? Então, aqui para terminar, gente, eu vou deixar para vocês a célebre frase do codificador. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Muito obrigada. É isso. Nossos agradecimentos a Michele pelas explicações detalhadas e fáceis de entender, né? Vamos agora para a autoanálise, ver como é que nós estamos nessa situação toda e o que nós temos que fazer para corrigir e seguir em frente. Vamos fazer a nossa prece. Logo após a prece, nós vamos ter o passe individual. Aquele que desejar passar pelo passe, é só aguardar no lugar que eu vou chamando, tá bom? Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, mais uma vez e sempre. Só temos que agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus
por tantos ensinamentos que nos colocam sempre na posição de escolher, seguir o caminho que nos é ensinado e chegar ao Pai, ou pegar desvios ou outros caminhos que vão nos distanciar do Pai. Nós agradecemos demais os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos coloca nos seus evangelhos. É o mapa da mina que temos que seguir, é o mapa do tesouro que temos que seguir. Mas erramos tanto, Pai. Nos dê forças para colocar em prática esses ensinamentos, para conseguirmos arrancar de dentro de nosso interior aquele homem ainda velho, aquele homem rústico, e passemos a trabalhar, a lapidar esses nossos sentimentos, para que o amor prevaleça, o amor ao próximo prevaleça. E como disse Kardec, fora da caridade não há salvação. Que nós saibamos praticar essa caridade, Mestre Jesus, com todo aquele que precise, não só de bens materiais, mas precise de um consolo, de uma ajuda, de um apoio. Através desse trabalho, através desse desenvolvimento, com certeza a nossa fé vai se fortalecendo cada vez mais. Que nós saiamos daqui hoje bem fortalecidos realmente nessa confiança, nessa esperança de se melhorar. E que sua luz ilumine os nossos caminhos, para não errarmos tanto. E que sua paz reine em nossas vidas, hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja.